O programa Estação Saúde está no ar, sempre levando até você informações de qualidade, informações que de alguma forma vão ajudar no seu dia a dia. E hoje o nosso programa será baseado num tema que foi pedido de uma das nossas telespectadoras, que é a espondilite anquilosante. Meu Deus, o que é isso? Para falar sobre o assunto, nós trouxemos hoje os reumatologistas, doutora Clarissa Souza e o Dr. Glauco Schmidt. Muito obrigada pela presença de vocês aqui mais uma vez, porque todos os dois não é a primeira vez que estão aqui conosco, né? Trazendo até a comunidade tantas informações importantes e que têm ajudado a população a entender. Com a doutora já tivemos a oportunidade de falar da síndrome de Sjögren, né? Com o doutor sobre os reumatismos, que é tão interessante, né? São doenças que aos poucos, né, têm ganhado uma proporção, a fibromialgia também já conversamos, né? Então, e Dr. Glauco, em relação a essa espondilite anquilosante, o que seria esse palavrão quase? Então, bem um palavrão mesmo. O que pode ser classificado? A espondilite anquilosante faz parte de um grande grupo de doenças reumatológicas que são chamadas de espondiloartrites, que são doenças que acometem principalmente a coluna vertebral, em maior grau a região mais baixa dela, como a coluna lombar e as sacroiliacas. Faz parte desse grande grupo, que são também outras doenças que acometem a coluna, que são derivadas de outras causas inflamatórias. Não só a artrose, como normalmente a gente tem, as lombalgias, que tem um caráter mais mecânico. A espondilite anquilosante, ela tem um processo mais inflamatório por ali. E ela está ligada também a outras doenças como a artrite pela psoríase, artrite pela doença inflamatória dos intestinos, algumas que a gente também não consegue descobrir a causa, mas é uma doença inflamatória que acomete uma área que normalmente a gente nem vê tanto inflamação. Doutora Clarissa, tem sido comum esse diagnóstico? Porque a nossa telespectadora, quando nos enviou um e-mail solicitando que a gente fizesse um programa sobre isso, primeira dificuldade em fechar um diagnóstico, porque ela disse que já havia ido em vários clínicos, às vezes a pessoa pensa que de repente, né, a primeira pessoa pode ajudar, mas infelizmente não foi o caso. Então acaba passando por vários médicos até chegar no médico que realmente vai poder ajudar, né? Tem sido comum a procura? Sim. Muitos casos são confundidos, né? É difícil, às vezes, o clínico ou o paciente mesmo perceber a diferença entre lombalgia inflamatória e lombalgia mecânica. Tem característica diferente, tem essa característica da espondilite anquilosante, ela piora quando o paciente fica muito tempo parado, ela melhora com esforço físico, é diferente daquela mais tradicional, que é aquela no final do dia, quando a gente pega peso, quando trabalhamos, né? Quando exercitamos, fizemos alguma atividade de trabalho. Tá? Então, muitas vezes o paciente tem dificuldade de caracterizar esse tipo de dor, confunde com dor mesmo do dia a dia, dor muscular, aquelas dores tradicionais e demora para fazer o diagnóstico. Até porque é uma dor que ela referiu que é uma dor que quando ela está deitada, quando ela acorda que sente. Isso. Estranho, geralmente a gente sente no final do dia. Bem isso, às vezes atribuem ao colchão também. Meu colchão que está ruim e vai levando, vai trocando o colchão, vai mudando as atividades. Às vezes também demora para aparecer no raio-x. A alteração mesmo, precisa fazer ressonância, outros exames, então nem sempre é um diagnóstico rápido mesmo, até pela clínica do paciente ou até pelas alterações nos exames de imagem. Dr. Glauco, quais são as possíveis causas da espondilite? Então, de maneira geral, não tem nenhuma causa ambiental que a gente possa associar com uma maior ou uma menor incidência dessa doença. O que é bem documentado é que quando a pessoa tem uma alteração genética, que a gente chama do HLA-B27, ele tem uma predisposição muito maior a ter essa doença. Está em estudo também algumas outras variantes genéticas que vão ter essa correlação e essa maior incidência, mas o que é bem documentado é esse, que vai aparecer mais nos exames de sangue mesmo. Não tem muitas outras causas assim bem elucidadas. Só para quem está em casa entender, o que seria o HBL27? É um exame de sangue, um pouco mais específico para ver reumatismo mesmo. Muitas vezes o próprio clínico no posto de saúde já faz a solicitação de alguns exames reumatológicos para tentar antecipar esse diagnóstico. Nossa, que legal. Mas esse é um dos exames que é um pouco mais específico, um pouco mais difícil de se conseguir aqui na região. Mas esse exame, se a pessoa já tem, por exemplo, casos na família, seria interessante que ela fizesse?
extremamente adequado fazer a busca. Quem tem algum familiar com a doença, algum tipo de reumatismo, não necessariamente só espondilite anquilosante, que tem algum quadro de artrite reumatoide, de lúpus, de algum desses tipos de reumatismo, e começa a desenvolver dores na coluna, é interessante às vezes fazer, assim como a doutora Clarissa falou, essas diferenças na sintomatologia, que não começa depois de atividade física, te acorda à noite. Muitos pacientes até referem que acordam durante a noite, caminham pela casa para a dor aliviar, porque não consegue mais dormir. Tem essa característica da doença, tem algum familiar com reumatismo, vale muito a pena fazer o exame, porque a chance de ter gira em torno de 10 a 15%. Então, ajuda bastante, às vezes, no diagnóstico. E, doutora Clarissa, em relação aos exames, quais são os exames que podem ser feitos para a gente fechar esse diagnóstico? A gente ouviu o doutor falando sobre esse que é em relação ao reumatismo. É o mesmo para a espondilite? Não. Na verdade, a gente pede vários exames, né? O principal que a gente pede mesmo foi o que o doutor Glauco falou, né? Sobre o HLA27, que é um marcador genético para a espondilite, é o mais frequente. Outros exames a gente pede também para ajudar no diagnóstico, como velocidade de hemossedimentação, tem o PCR, que são exames inflamatórios. Geralmente estão alterados quando tem uma artrite, quando tem outras lesões também, né? Alterações em conjunto. Também raio-x das articulações sacroiliacas e a ressonância magnética também. É importante caracterizar que muitas vezes o fator reumatoide e o FAM de outras doenças reumatológicas estão, na verdade, negativos nesse tipo de doença. Tá? Faz um afastamento de tudo que pode ser para chegar no final no diagnóstico. Sim, em conjunto. O programa Estação Saúde vai agora para um breve intervalo, mas nós já voltamos trazendo mais informações para você sobre o nosso tema de hoje, espondilite anquilosante. Fique ligado com a gente.